Vamos lá, galera. Bom dia a todos. Vamos começar mais uma aula de Física C. Então agora a gente vai para a aula 14. Lembrando que na semana passada a gente fez uma transição de conteúdo também. Abandonamos a parte de circuitos elétricos para iniciar a parte de eletrostática. E a gente já viu ali um dos processos, na verdade, dois processos de eletrização. Para a gente recordar bem. Eletrizar um corpo é criar desequilíbrio entre o número de prótons e o número de elétrons, tá? Se o corpo tiver mais elétron, é porque ele recebeu elétrons. Se ele tiver menos elétron do que próton, é porque ele perdeu elétrons. Quem recebe elétrons se torna negativo, quem perde elétrons se torna positivo. Lembrando, pessoal, que esses processos de eletrização, tá? Conforme que a gente já estudou, ele poderia ser feito por atrito, esfregando um corpo no outro, tá? E por contato. Lembrando que a gente só poderia estudar na eletrização por contato corpos esféricos, porque a gente não estudou o poder das pontas e a gente não teria como calcular qual é a carga que ficaria em cada um dos elementos, tá? Então, fazendo uma breve síntese do que a gente viu na semana passada, a eletrização por atrito lembra que é obrigatório que os corpos envolvidos eles sejam de materiais diferentes, tá? E para você saber quem fica positivo e quem fica negativo, você consulta aquela tabela, né, da série trigoelétrica. Outro detalhe importante, é sempre bom que um dos materiais seja isolante, porque se um dos materiais for isolante, ele vai evitar o retorno das cargas que você forçou a saída na eletrização por atrito. Já na eletrização por contato, é obrigatório que os corpos eles sejam condutores, porque você não vai forçar a saída, você vai tocar os corpos e vai deixar as forças elétricas atuarem no sistema, tá? Então a gente não pode esquecer que na eletrização por contato, como a gente só estuda os corpos esféricos, na hora que a gente tocar, essas cargas elas vão ser divididas. E essa divisão ela é sempre proporcional ao raio. Eu falei que na apostila vocês não encontrariam nada de tamanho diferente, tá? Mas para a galera que está resolvendo prova, lembra de verificar qual é a quantidade total de raios que você tem no sistema e verificar qual é a quantidade de carga que vai ficar para cada raio que está ali no sistema. Hoje a gente vai ver, tá, mais algumas coisinhas relacionadas à eletrização, que seria o terceiro e último processo, que é a eletrização por indução, tá? Posterior a isso a gente vai ver como é que a gente avalia corpos carregados na proximidade de corpos neutros e a gente vai ver também como é que funciona o eletroscópio. Então, a primeira coisa que a gente pode colocar aqui, quando se fala em indução, eu já queria que vocês associassem a influência, tá? Induzir uma pessoa a determinada coisa é produzir uma influência para essa pessoa fazer determinada coisa. Então, uma eletrização por indução, você pode considerar que é uma eletrização por influência. Como é que funciona isso? Em qualquer processo de influência, você vai ter quem está influenciando e quem está recebendo essa influência, tá? Quem está influenciando é o que a gente chama de indutor. E quem está recebendo essa influência a gente chama de induzido. Induzido quem está recebendo, indutor quem está fazendo. Então vamos imaginar que eu tenho o seguinte, eu tenho aqui um bastão, e esse bastão, tá, ele foi carregado positivamente. Eu não sei como é que ele foi carregado, se foi por atrito, por contato, eu só sei que ele está positivo. Se eu sei que ele está positivo é porque ele perdeu elétrons, tá? Vamos pegar agora esse corpo e vamos colocar ele na proximidade de um corpo neutro. E esse corpo que eu vou considerar como neutro aqui, ó, vai ser esse corpo esférico, tá? Que eu estou desenhando aqui em vermelho. Então vamos pensar que esse corpo está inicialmente neutro. Se ele está inicialmente neutro é porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Vamos considerar que esse corpo ele é feito de metal. Então ele sendo feito de metal, ele está permitindo, né, deslocamento de cargas na sua estrutura, porque o metal é um ótimo condutor. Então eu fui lá e aproximei esse bastão desse cara aqui. Na hora que eu aproximar esse bastão, pensem comigo, o bastão sendo positivo, o que ele vai tentar atrair para a proximidade dele? Cargas negativas, que são os elétrons. Então a gente vai perceber que na aproximação começam a surgir forças elétricas e essas forças elétricas vão atrair os elétrons nesse sentido. E se atrai elétrons nesse sentido, esse lado do corpo começa a ficar com acúmulo de carga negativa e o outro lado do corpo vai ficar com acúmulo de carga positiva. Se eu aproximar, por que ele ficou positivo? Porque se saiu o elétron daqui para ir para lá, aqui ficou com falta de elétron. Se aqui ficou com falta de elétron é porque tem excesso de prótons, em relação ao número de elétrons, obviamente, tá? Então eu te pergunto, essa separação de cargas que tem aqui, é natural desse corpo ou é devido à influência daquele bastão? É devido à influência. Então eu já posso dizer, quem está produzindo a influência é esse cara aqui, ó. Então ele é o indutor, tá? E esse cara que está recebendo a influência, ele é o induzido, tá? Agora eu te pergunto, você diria que esse corpo aqui, ele está carregado ou ele continua sendo neutro?
Ah, professor, ele está carregado. Não, não está, porque ele não recebeu elétron nem perdeu elétron. Ele só teve uma separação de cargas na sua estrutura. Mas se antes ele era neutro e ele não recebeu elétron nem perdeu elétron, ele continua sendo neutro. Agora, se eu fizer o seguinte, se eu pegar um fio condutor e fizer uma conexão com a Terra, essa Terra a Terra funciona como um terceiro corpo, tá? Lembra da simbologia, traço grande, médio e pequeno significa aterramento. Então eu pergunto a vocês, a Terra é um corpo neutro, então se a Terra é um corpo neutro, ela tem muito próton, como também tem muito o quê? Tem muito elétron, tá? Raciocine agora comigo. Pelo fato desse corpo estar positivo, o que ele está tentando atrair para próximo dele? Cargas negativas. O que era desse corpo ele já conseguiu atrair, mas agora que eu fiz o contato com a Terra, elétrons que estão na Terra vão começar a subir através desse fio aqui, ó. E se começa a subir através desse fio, você começa a ter acúmulo de carga negativa aqui. Agora esse corpo começou a se carregar, e agora esse corpo começou a receber elétrons. Aí eu te pergunto, o motivo que trouxe os elétrons para cá, não foi a presença desse cara? Foi, né? Se eu mantiver o contato com a Terra e afastar o agente influenciador, elétron não quer ficar próximo de elétron. O que eles vão fazer? Eles vão retornar para a Terra para poder buscar a máxima distância possível entre eles, tá? Então é muito importante que vocês entendam o seguinte, no ato da aproximação do indutor com o induzido, já vai ter uma separação de cargas, mas não quer dizer que ele está carregado. Quando eu fizer um contato com a Terra, ele vai tender a atrair elétrons ou empurrar elétrons, dependendo do agente influenciador. Agora, antes de afastar o agente influenciador, é necessário que você corte esse contato com a Terra. E quando você cortar esse contato com a Terra, esses elétrons que subiram, eles já não tem mais como descer. E se os elétrons que subiram já não tem mais como descer, olha como é que vai ficar o corpo depois que você afastar esse agente influenciador. O corpo era neutro, mas agora que ele recebeu elétrons, ele vai adquirir carga negativa. Olha que interessante então. Eu não esfreguei um corpo no outro, então não pode se chamar de eletrização por atrito, tá? Eu não toquei um corpo carregado em um corpo neutro, então eu não posso chamar de eletrização por contato. Mas a eletrização aqui foi por influência. A simples proximidade desse cara já movimentou elétrons na estrutura, tá? Fazendo com que houvesse uma separação de cargas, deixando esse cara induzido. Se eu não fizer contato com o terceiro corpo, não vai existir essa eletrização. Mas na hora que eu fizer o contato com o terceiro corpo, vai entrar a carga e antes de afastar o agente influenciador, corta esse contato com o terceiro corpo, que você vai ter aquele corpo ali carregado. Lembrando, tá? Que se o indutor, ele adquiriu, ele tem uma carga positiva, olha como é que ficou a carga aqui do induzido. Ficou negativa, tá? Outra coisa importante. Se eu te perguntasse, quais são, né, ou qual a obrigatoriedade do material que deve ser utilizado para construir um indutor ou para construir um induzido? Aí você tem que lembrar do seguinte, o indutor, qual é a função dele? Não é produzir influência? É isso, né? Mas ele produz influência porque ele é condutor, porque ele é isolante ou porque ele tem carga? Ah, professor, é porque ele tem carga. Então não importa do que esse cara é feito. Ele pode ser feito de material condutor ou de material isolante, que ele vai funcionar do mesmo jeito. Agora, e o induzido? O que vocês diriam? O induzido, ele não tem que movimentar a carga na sua estrutura, ele não tem que permitir a entrada de carga ou a saída de carga, conforme a carga de quem está gerando essa influência? Então, obrigatoriamente, esse cara tem que ser condutor, tá? Então, é importante salientar que nessa eletrização por indução, você tem algumas sequências de passos aí que vocês devem seguir. A primeira coisa, aproximar um corpo carregado do corpo neutro, tá? Aproximou, ele já vai ter separação de cargas. Faz um contato com o terceiro corpo. Com isso vai subir carga ou descer carga, dependendo se isso aqui é positivo ou negativo, respectivamente. Antes de afastar o agente influenciador, corta o contato com o terceiro corpo. Na hora de cortar o contato com o terceiro corpo, significa dizer que isso aqui ficou eletrizado. Legal? Lembrando, indutor pode ser feito do que você quiser, mas o induzido ele tem que ser feito de um material isolante, de um material condutor, para permitir o deslocamento de cargas na sua estrutura, tá bom? Pessoal, uma coisa importante, tá? Muitas vezes eles perguntam assim, para ter eletrização por indução, é necessário que tenha um terceiro corpo? Aí eu já vi questão assim, ó. Vamos colocar aqui para vocês. Vamos supor que eu tenho aqui um indutor negativo. Quem que é o indutor mesmo? É quem produz influência, tá? E eu vou colocar aqui, ó, um outro corpo esférico, e esse corpo esférico ele é feito de metal, tá? E ele está neutro, ok? Na hora que eu colocar isso aqui, vocês entendem que as cargas negativas vão empurrar elétrons para lá.
Então os elétrons eles migram para aquele lado do corpo e esse aqui vai ficar positivo. Tudo bem? Aí você fala assim, mas professor, ele não está eletrizado, ainda não, ele está só com separação de cargas. Então induzido ele já está, porque ele já está recebendo influência, mas ele não está eletrizado. Aí se eu fizer agora um corte nessa estrutura aqui, ó, tá? Fiz um corte nessa peça. Se eu fizer um corte aqui nessa peça, vocês concordam que esse lado de cá tinha acúmulo de carga positiva e o lado de lá tinha acúmulo de carga negativa. Então se eu afastar o agente influenciador, esse cara vai ficar positivo e esse cara vai ficar negativo. Fala aí, professor, eu eletrizei esses dois corpos sem a presença de um terceiro. Não, não é essa a visão. Primeiro que, se eu juntar isso aqui, a carga volta a ser nula. E terceiro, e segunda situação, o fato de eu ter cortado isso aqui, eu criei um terceiro corpo, tá? Para que alguém pudesse receber elétron ou perder elétron. Então, essa eletrização, ela demanda da presença de um terceiro corpo, ok? Agora, pessoal, vamos ver uma coisa aqui. Quando a gente fala assim, o que uma carga positiva faz com outra carga positiva? Cara, você não tem dúvida. Ah, professor, repele, porque a carga dimensional tem repulsão. Tá. E o que uma carga negativa faz com outra carga negativa? Ah, também repele, porque são cargas dimensional. Legal. E o que uma carga positiva faz com uma carga negativa? Atrai, professor, porque são sinais opostos. Beleza. Tudo isso é muito natural de você responder. Porque você conhece lá da lei do Fay que cargas de sinais opostos tendem a se atrair, cargas de sinais iguais tendem a se repelir. Mas se eu falar para vocês que eu aproximei um corpo negativo de um corpo neutro, vai ter atração, vai ter repulsão, não vai ter nada. E se eu disser que eu aproximei um corpo positivo de um corpo neutro, vai ter atração, vai ter repulsão, não vai ter nada. Então é isso que a gente vai discutir agora, tá? Primeiramente, eu queria que vocês lembrassem, tá, do seguinte. Para se calcular a força elétrica, a gente não viu isso ainda, tá? A gente não viu isso, mas a gente vai estudar isso na próxima aula. Eu vou dar uma adiantada nisso aqui, porque vai me ajudar na explicação, tá? Para se calcular a força elétrica entre corpos carregados, a fórmula que a gente usa é isso aqui, tá? Pouco me importa essa parte de cima, o que vai me importar é isso aqui, ó. Vocês estão notando que se a gente aumentar a distância, essa força ela vai tender a diminuir. Todo mundo concorda? Não vou nem falar de proporcionalidade, porque isso a gente discute lá na próxima semana. O que eu quero que vocês entendam é que se eu tenho duas cargas que elas estão próximas, a produção de influência de uma sobre a outra é muito grande, então a troca de força vai ser muito grande também. Mas se elas estiverem mais afastadas, a influência que uma carga vai produzir sobre a outra ela vai ser menor, porque o distanciamento ele gera o quê? Menor capacidade de influência. Então a gente já pensa, aumentando o distanciamento vai reduzir essas forças trocadas. Então olha a proposta que eu vou fazer aqui para vocês, tá? Eu vou colocar, inicialmente, um corpo aqui que ele esteja bem carregado positivamente, tá? Então o cara foi lá e carregou bastante esse corpo aqui, legal? Aí ele vai colocar, na proximidade desse corpo, um outro corpo aqui, ó, que apresenta uma carga igual a zero, só que ele é feito de metal, tá? Vai fazer a mesma coisa que ele fez? Não. Agora a gente não vai eletrizar, a gente vai só ver como é que vai funcionar isso aqui. Coloquei esse cara na presença do outro. O que um corpo positivo faz com aquele ali? Atrai elétrons, não é? Então vai começar a ser atraído elétrons para esse lado do corpo, e aqui desse outro lado vai ficar com falta de elétrons e, portanto, com sobra de prótons. Tranquilo? A pergunta é, esse cara continua neutro? Sim, porque ele não recebeu elétron nem perdeu elétron, tá? Mas essa separação de cargas é natural dele ou é devido à presença desse corpo azul? Ah, é devido à presença do corpo azul. Então, bacana. Então, ele já está recebendo influência. Se ele já está recebendo influência, já posso dizer para vocês que ele está induzido, tá? Eu não estou falando que ele eletrizou por indução, eu estou falando que ele está induzido, ou seja, recebendo influência. Agora, vamos lá. A gente pensar nisso aqui. Todo mundo concorda que essa parte aqui do corpo que está negativa, ela está sendo o quê? Atraída por aquela parte positiva. Então aqui tem uma força de atração, tudo bem? Mas já essa parte positiva aqui, ó, o que carga positiva faz com outra carga positiva? Repele. Então aqui vai ter uma força de repulsão. Aí o que você poderia pensar? Ah, se aqui tiver 50 elétrons, lá vai ter 50 prótons. Então, a quantidade de carga negativa que está sendo atraída aqui é a mesma quantidade de carga positiva que está sendo repelida. Então, uma força para a esquerda vai cancelar a força para a direita. Você só não pode esquecer desse detalhe que eu falei aqui para vocês. Ó.
olha a distância que nós temos até a parte que está sendo atraída. E olha a distância que nós temos até a parte que está sendo repelida. Então eu te pergunto, se a distância é maior, a força não é menor? Então a parte que está sendo atraída está mais próxima, a força é grande. A parte que está sendo repelida está mais afastada, a força vai ser pequena. Então eu já posso garantir para vocês que a força de atração supera a força de repulsão. E por uma questão bastante óbvia, o que seria essa obviedade? O distanciamento diferente desses caras. Então uma coisa eu já posso julgar. Um corpo carregado atrai um corpo neutro. Aí você fala, professor, mas uma pergunta. Se esse cara fosse negativo, o que mudaria? É que os elétrons, ao invés de ser atraídos para esse lado, seriam empurrados para o outro lado. Mas continuaria exatamente o mesmo processo. Você teria uma força de atração maior do que a força de repulsão. Então entenda, quando há separação de cargas no corpo que não é natural dele, ele está induzido, mas não quer dizer que ele está eletrizado por indução. Eletrizar é quando ele ganha elétron ou quando ele perde elétron, tá? Você fala, professor, mas aqui eu assistindo a aula, eu já tive um outro pensamento. Mas e se esse corpo não fosse de metal? Porque se ele não fosse de metal, ele não deixaria esses elétrons se deslocarem de um lado para outro, ele não ficaria induzido. Você tem razão. Então vamos tentar simular essa ideia aí para ver se a gente consegue compreender bacana essa ideia. Então vamos de novo, com a mesma pegada, tá? Para vocês entenderem. Então eu vou colocar um corpo aqui, ó, tá? Que ele está carregado positivamente, no mesmo molde que eu estou mostrando ali para vocês na situação anterior, tá? Vou aproximar esse cara aqui, ó, tá? De um corpo que ele é neutro. Então uma carga igual a zero, só que vamos supor que ele é feito de plástico. E se ele é feito de plástico, não é bom condutor de eletricidade. Pessoal, esse corpo positivo vai tentar atrair elétrons para lá? Vai. O problema é que o plástico não vai deixar isso acontecer. Aí você fala, e aí? Então não vai ter separação de carga, se não tem separação de carga, não vai ter força atrativa nem força repulsiva, então supostamente não tem troca de forças. Mas não é bem assim. Olha por quê. Quando eu falo, tá, de um átomo, eu queria que vocês entendessem isso aqui de maneira simplificada, tá? Só para te dar um alicerce aí de raciocínio. Vocês sabem que o núcleo, ele é positivo. E vocês sabem que o elétron, ele fica girando em torno do núcleo, porque o elétron está sendo atraído pelo núcleo o tempo todo, tá? Então a tendência inercial desse elétron quer fazer ele se afastar do núcleo, mas a força que o núcleo está puxando compensa e faz com que ele fique girando em torno do núcleo. A gente já entendeu, lá pelo modelo de Bohr-Sommerfeld, que a gente não tem uma trajetória circular perfeita. Mas também não é uma elipse muito acentuada. Então, se não é uma elipse muito acentuada, eu poderia dizer para vocês que o movimento ele é quase circular. Então, se eu dissesse assim, ó, vamos imaginar que esse átomo aqui ele tem 20 elétrons, tá? E eu conseguisse fotografar esse átomo em vários momentos diferentes. Concordo que vai ter hora que vai ter mais elétron daquele lado do que desse lado, vai ter hora que vai ter mais elétron desse lado do que do outro lado. Mas depois que eu tirar essas fotos e fizer uma média, você vai ver que a distribuição ela vai ser bem uniforme. A quantidade de elétrons que tem para lá é igual à quantidade de elétrons que tem para cá. Por quê? Porque o tempo que o elétron fica percorrendo isso é o mesmo tempo que ele vai ficar percorrendo aquilo ali, por a trajetória ser praticamente circular. Agora, se eu colocar na proximidade aqui desse átomo um corpo que está supercarregado positivamente, tá? E quando eu falo supercarregado, é bem mais carregado do que o núcleo. Pergunta a vocês, esse elétron agora, ele vai ser atraído somente pelo núcleo ou ele vai ser atraído também por aquele corpo? Ah, professor, também por aquele corpo. Então, a órbita agora já não vai ser mais uma órbita, né, próxima de circular. Agora o que a gente vai observar é uma deformação orbital. E a lógica eu vou dar uma exagerada aqui, tá? Para vocês entenderem o visual. Então vai ter uma pequena deformação aqui da estrutura. Se tem uma pequena deformação da estrutura e a gente, de novo, dividir esse átomo aqui a partir do centro do núcleo, pensa comigo. O elétron, ele não vai demorar mais tempo para poder percorrer isso aqui do que para percorrer esse lado direito aqui do átomo? Vai, não vai? Porque aqui tem muito mais caminho para ele poder vencer. Então pensa que esse elétron está girando aqui em torno do núcleo. Bom, o tempo que ele ficou passando por aqui é muito menor do que o tempo que ele ficou passando pelo lado esquerdo do átomo. Me ajuda agora na interpretação. Se eu tenho 30 átomos aqui, 30 elétrons nesse átomo, e eu tiro um monte de foto, aonde que eu vou ver a maioria dos elétrons? Desse lado de cá, porque a maior parte do tempo ele vai estar percorrendo esse espaço maior.
Sabe o que a gente pode dizer então? De uma maneira muito simplificada, que esse lado do átomo tem mais acúmulo de carga negativa e que aquele lado do átomo tem mais acúmulo de carga positiva. Sabe o que a gente chama isso aqui? Que esse átomo sofreu uma polarização. E o que seria essa polarização? Um lado dele ficou com parte negativa, o outro lado ficou com parte positiva. Tá? Então, se o material é isolante, ele não deixa os elétrons se deslocarem dentro da estrutura. Mas na eletrosfera o elétron pode se deslocar. Então, se eu desenhar, tá, aqui em vermelhinho dentro desse corpo, essa bolinha, vocês entendem que isso aqui eu estou representando um átomo. Esse lado fica negativo, porque boa parte dos elétrons vão estar aqui na maior parte do tempo, e eu vou estar com menos carga negativa desse lado. Aí continua aquilo lá que eu falei para vocês. Carga positiva atrai a carga negativa. Então aqui tem uma força de atração. Carga positiva repele carga positiva. Então aqui tem uma força repulsiva. Mas aí eu te pergunto, de novo, quem é que está mais próximo? A parte que está sendo atraída ou a parte que está sendo repelida? É a parte que está sendo atraída. Então eu posso garantir que, de novo, a força de atração é maior do que a força de repulsão, então esse corpo ele vai ser atraído. Você fala, opa, professor, então peraí. Então significa que todo corpo carregado atrai um corpo neutro? Sim. Só que a gente tem que ter um costume aqui com os termos, tá? Quando o corpo ele é condutor, presta atenção, hein? Quando o corpo ele é condutor, a separação de cargas é em toda a estrutura do corpo. Então a gente fala que ele está induzido, recebendo influência de alguém. Quando a separação de cargas é feita só no átomo e que isso acontece com material isolante, a gente não vai falar que ele está induzido, a gente vai falar que ele está polarizado. Então, material condutor induz, porque ele separa cargas em toda a estrutura do corpo. Material isolante polariza, porque ele só separa a carga na estrutura do átomo. Tá? Então, galera, que fique muito claro para vocês que todo corpo carregado consegue atrair um corpo neutro. O que isso leva a gente a pensar? As questões de vestibular, elas insistem muito, tá, em algumas perguntas que eles sabem que os alunos iriam interpretar de maneira diferente do que acontece realmente quando não estuda. Então, olha o pensamento que eu colocaria aqui para vocês, tá? Se eu disser para vocês que essas duas canetas, isso numa visão de eletricidade, se eu disser para vocês que essas duas canetas estão se repelindo, o que você pode afirmar que está acontecendo aqui? Que obrigatoriamente elas estão carregadas com cargas de mesmo sinal. Ou as duas são negativas ou as duas são positivas. Agora, se eu te disser que está tendo uma atração, você já não vai conseguir dizer o que ocorre. Por quê? Porque para ter atração, concordam que elas podem ter cargas de sinais opostos, uma positiva e outra negativa, mas também pode ser que uma esteja carregada e a outra esteja neutra, que teria atração de qualquer jeito. Tá? Então a repulsão ela só acontece numa circunstância, que é quando você tem corpos carregados com cargas de mesmo sinal. Agora, a atração ela acontece em duas circunstâncias. Quando um está carregado e o outro está neutro, ou quando um está carregado com o sinal de carga e o outro está carregado com o sinal oposto de carga. Tá? Agora, para a gente finalizar essa aula, o que a gente precisa ver? O que seria um eletroscópio? O eletroscópio nada mais é do que um instrumento utilizado para verificar se um corpo tem carga ou não. Só isso, tá? Verificar se o corpo tem carga ou não. Então, o eletroscópio mais simples que existe é o eletroscópio de pêndulo. E olha como é tranquilo isso aqui. Você vai pegar lá uma haste isolante, tá? E nessa haste isolante, você vai prender um fiozinho aqui. Não precisa ser um fio de seda, tá? Pode ser um fio de material aí, plástico, né? Alguma coisa assim, que seja material isolante. E vamos prender uma bolinha aqui. Tá? Essa bolinha que eu vou prender aqui, ó, é legal que ela seja bem leve, para ela poder se movimentar, mas também seria interessante que ela fosse condutora. O problema é que se você coloca uma bolinha de metal, ela fica muito pesada, então para ela sair desse eixo fica difícil. Então o que normalmente a gente faz? A gente pega uma bolinha de isopor, que é material isolante, mas envolve com papel alumínio, que ela fica levinha e no fim das contas ela é condutora na parte externa. Me ajuda agora. Se essa bolinha estiver neutra, tá? Que é o que a gente faz normalmente, tá? E eu aproximar daqui um pequeno bastão carregado negativamente. O que esse bastão vai fazer com essa bolinha? Vai atrair, porque todo corpo carregado atrai um corpo neutro, tá? Se esse bastão estiver positivo, o que ele vai fazer? Vai atrair do mesmo jeito, porque todo corpo carregado atrai um corpo neutro. Se
Vocês concordam que na hora que eu aproximasse esse bastão, eu veria essa bolinha sair desse eixo vertical? O que eu estaria provando? Que esse cara está positivo, que esse cara está negativo ou que esse cara está carregado? Eu estaria provando que ele está carregado. Por quê? Tanto a carga positiva quanto a negativa vai atrair ele. Tá? Então, se atrai essa bolinha, ela vai fazer sempre o mesmo deslocamento, que seria sair dessa posição e ir para uma nova posição ali de equilíbrio. Tranquilo? Então, esse eletroscópio de pêndulo, ele é o mais simples que tem, mas ele não serve para verificar qual é a carga do corpo que está aproximando dele. Ele serve para verificar o quê? Se o corpo está carregado ou não está carregado. Ele não consegue dizer se o corpo está positivo ou está negativo. Agora, vê se vocês concordam comigo. Isso aqui não é um sistema bem suscetível à movimentação de ar no ambiente? Vamos supor que você está fazendo um experimento desse aí, e aí de repente o ar-condicionado começa a ventilar e bate um vento aqui. Isso não vai sair do eixo e pode te dar uma falsa impressão? Então, quando a gente vai fazer alguma coisa de maneira um pouco mais precisa, ao invés da gente utilizar, tá, eletroscópio de pêndulo, que é o mais simples e o mais barato, a gente utiliza eletroscópio de folhas. E olha como é que a gente faz isso. Pega uma garrafa, tá? E essa garrafa, ela pode ser ali uma garrafa mais ou menos nesse formato, mas o formato pode ser o que você encontrar, tá? Só não é legal uma garrafa metálica porque ela é condutora, então ela pode produzir alguns tipos de influência, tá? Dependendo se houver contato ou se não houver contato aqui entre as hastes. Então o conselho é que pegue uma de vidro. Pega uma rolha, tá? Essa rolha aqui, ó, você vai encaixar ela aqui na garrafa, e a rolha e a garrafa que é de vidro, ela é isolante. Olha o que você faz agora. Espeta um arame aqui, ó, tá? E nesse arame você faz uma dobrinha nele. Logicamente, o meu conselho é, você não vai conseguir fazer a dobrinha se a rolinha já estiver encaixada. Enfia primeiro o arame, faz a dobra, só depois você vai encaixar. Pega duas laminazinhas de papel alumínio, mais ou menos do tamanho do meu dedo, e prende duas laminazinhas aqui de papel alumínio, tá? Beleza? Feito isso, fez a dobrinha, encaixou duas laminazinhas de papel alumínio, vai lá e enfia na garrafa, tá? Agora vocês concordam que isso aqui está protegido e também não está em contato, né? Essa haste que é condutora com alguma coisa que seja condutora também, porque essa rolinha não conduz bem eletricidade. Pega mais um pedaço de papel alumínio, embola e espeta aqui, ó, tá? E quando você espetar, você vai ter isso, ó, tá? Toda a estrutura verde é condutora. Lembrando, um arame metálico, uma dobrinha desse arame metálico, dois filetinhos de papel alumínio, legal que ele não encoste em nada, tá? E aqui uma bolinha de papel alumínio. Tudo está neutro, tá? Se tudo está neutro, vamos pensar agora. Se eu aproximar dessa bolinha aqui, ó, carga positiva, ou seja, pegar um bastão que está carregado positivamente, o que você acha que esse bastão ele vai fazer? Ele não vai começar a atrair elétrons que estão lá embaixo? Vão, não vão? Então, elétrons que estavam aqui, ó, vamos até colocar isso em vermelho, elétrons que estavam aqui começam a subir. E por que eles começam a subir? Porque eles querem se aproximar daquele corpo que está positivo. Opa, mas espera aí. Se subir o elétron, não vai ficar faltando elétron dessas lâminas? E se falta elétrons dessas lâminas, essas lâminas elas vão se tornar positivas. O que uma lâmina positiva faz com outra lâmina positiva? Atrai ou repele? Repele, né? Então o que a gente vai observar é uma repulsão, e como o filetinho de papel alumínio é muito levinho, à medida que ela for se carregando, ela vai se repelindo, e essas lâminas elas vão se abrir. Você fala, pô, que legal, professor. Então se a gente aproximar alguma coisa carregada, a gente vai ver essas lâminas aqui se movimentando? Exatamente. Você fala, professor, e se aquele corpo que você estivesse aproximando lá, ó, não fosse um corpo positivo? Se esse corpo que você estivesse aproximando aqui, ó, fosse negativo, aí as lâminas iriam fechar? Vamos pensar. Antes de responder, simula a situação. Se ele fosse negativo, ele atrairia elétron ou iria repelir elétron? Ah, vai repelir. Então, ao invés de elétron vir daqui de baixo e lá para cima, elétrons dessa bolinha de alumínio é que vai começar a descer. E se esses elétrons começam a descer, o que essas lâminas elas vão ter? Elas vão ter um excesso de elétrons na sua estrutura. Então, na hora que você aproximar, vai repelir elétron para a parte de baixo. O que dois filetes negativos vão fazer um com o outro? Vai ter atração ou vai ter repulsão? Vai ter repulsão também. Então, de novo, a gente tem a mesma situação. Se eu aproximar um corpo positivo, tem abertura. Se eu aproximar um corpo negativo, também tem abertura. Tá? Por que a gente verifica isso?
Porque se for positivo, sobe elétron, deixa as duas lâminas positivas, tem repulsão. Se for negativo, desce elétron, deixa essa lâmina negativa, vai ter repulsão também. Então notem, o eletroscópio ele não serve para verificar se o corpo está carregado positivamente ou negativamente. Ele serve para verificar se o corpo que você está aproximando está carregado ou não. Beleza? Galera, não deixe de fazer os exercícios e semana que vem a gente estuda a parte de força elétrica, tá? Um grande abraço e um ótimo estudo. Tchau, tchau!